que participou desde 2019 do GTI, vou reforçar novamente isso, da Previdência, formado pelo Ministério Público Federal em dezembro de 2018. Eu gostaria de perguntar à senhora, no âmbito do GTI, como e quando surge o tema dos descontos associativos indevidos, quais foram as providências e recomendações do GTI relacionadas aos descontos indevidos, quando foram feitas e para quem foram encaminhadas? No âmbito do GTI, eu recordo de ter tido a primeira manifestação a respeito em 2019, por ocasião daquela recomendação do Ministério Público para as 4 entidades. Foi o primeiro registro que eu tenho. O GTI, especificamente, ele funcionava como uma instância de discussão dos problemas que se identificavam em relação à Previdência e assistência, especificamente, a alguns benefícios. Nós não tínhamos como função expedir documentos, recomendações no âmbito do GTI formalizadas. Nós discutíamos providências, a necessidade de adoção de providências. Mas aí encaminhava para quem essas discussões, essas sugestões? Os órgãos participavam, o próprio Ministério da Previdência e o INSS estavam lá. Então, ao final das reuniões, nós sempre trazíamos uma pauta do que na próxima reunião trataríamos. Por exemplo, um assunto que foi recorrente, a necessidade de formalizar uma instrução normativa definindo os descontos associativos. Teve um exercício específico, que eu acho que foi 2020, que isso foi assunto de todas as reuniões do GTI, mas não existiam recomendações formalizadas. As recomendações, elas foram atendidas ou não? Como não teve nenhuma formalização em termos de recomendação, não tem sentido essa pergunta aqui. Focando agora na atuação da CGU, eu lhe pergunto, entre os anos de 2019 e hoje, até hoje, a CGU encaminhou informações ou quaisquer alertas ao Ministério ou Secretaria da Previdência ou ao INSS relativos aos descontos associativos? Todas as comunicações que foram enviadas foram no curso da auditoria a partir de 2024. Antes disso, nada? Não. Houve caso em que a CGU determinou a algum órgão da administração alguma providência relacionada a esse tema? Descontos associativos, não. Agora, eu gostaria de falar sobre o crescimento dos ACTs e a sua relação com as fraudes. A auditoria da CGU concluiu que os ACTs foram determinantes no desenvolvimento do esquema de fraudes de entidades de fachada. É possível identificar os períodos em que houve o crescimento anormal dos ACTs e quais foram as principais entidades responsáveis pelo aumento exponencial dos descontos associativos? E saberia me dizer em que momento elas firmaram os convênios com o INSS? Sim, no relatório em que a gente faz a avaliação dos controles do INSS, tem uma relação dos ACTs que foram firmados, na página 58, tem relação das entidades com ACT vigentes, e aí tem por exercício, 2020, 21, 22, 23 e 24, os ACTs que estavam vigentes em abril de 2025. Tá, e para finalizar, eu gostaria agora de tratar de um caso específico, eu vou fazer um alerta aqui a essa CPMI, que acabou sendo investigada aqui no Distrito Federal. Eu estou me referindo ao inquérito policial 224/2020 da Polícia Civil daqui do Distrito Federal, que gerou o processo no TJDFT, que acabou encaminhado à Justiça Federal a pedido do Ministério Público da União. Trata-se de apuração da circunstância que houve entre os anos de 2017 e 2020, a explosão nos números de associados na entidade conhecida como Conafer. Segundo o Ministério Público, da investigação extrai-se que no período de 8 meses, de janeiro a agosto de 2020, o número de adesões multiplicou por 7 vezes, saindo de 40 mil para 279 mil associados em plena pandemia e chegando a 443 mil ao final de 2022.
chama a atenção o fato de que a manifestação do Ministério Público sobre o processo traz informações detalhadas sobre a fraude, demonstrando números e conhecimento sobre o esquema. O que me leva a crer, doutora Eliane, que o problema e sua magnitude já eram, sim, pelo menos desde 2020, conhecimento da Justiça, porque eu tenho o ofício do Ministério Público sendo encaminhado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E sobre esse processo da Conafel, eu pergunto à senhora, o GTI da Previdência que a senhora integrava e era coordenado justamente por esse Ministério Público, tomou conhecimento desse processo? Não sei dizer. A CGU tomou conhecimento desse processo específico? Não. Alguma recomendação ou providência foi adotada pelo GTI ou pela CGU sobre essa questão? Não, como não tínhamos conhecimento do processo, não. Senhor presidente, antes de encerrar a minha participação, eu aproveito para informar essa comissão que eu apresentei 3 requerimentos sobre esse processo 284 da Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Estou requerendo a remessa do inquérito e o processo à CPMI e o depoimento do delegado, que coordenava essa investigação, desde 2020. E peço que os 3 requerimentos, senhor presidente, eles constem na pauta da próxima reunião. Outra coisa, deixando de lado esse fla-flu, o que nos deixa, enquanto agentes públicos estarrecidos, é que o problema, gente, ele está muito claro. Ele estourou agora esses 2 últimos anos, mas ninguém aqui tem dúvidas que ele vem, de dia 19 a 20. Isso, eu não tenho a menor dúvida que é uma falha sistêmica do Estado. E nós vamos, enfim, nós vamos averiguar, porque eu não tenho a menor preocupação em dizer que teve esse aumento em 2024, 2025, que agora foi sanado, foi interrompido esses descontos. Mas que existe, sim, conhecimento da Justiça Federal, porque eu tenho em mãos o ofício do Ministério Público pedindo o processo que está no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território para que ele suba para a Justiça Federal. E isso é conhecimento da Justiça, sim, desde 2020. Então, eu gostaria que essa CPMI, senhor presidente, apreciasse os meus 3 requerimentos e que eles constassem na próxima pauta, porque eu quero que esse delegado que abriu essa ação através da Polícia Civil, que ele venha aqui fazer, enfim, nos prestar esclarecimentos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, doutora. Parabéns à senadora Leila. Quanto a pautar o requerimento, da minha parte tem total posicionamento favorável, mas há um acordo entre mim, o presidente e o relator, que todos os requerimentos que estão sendo pautados é feito um acordo, seguindo inclusive o plano de trabalho do relator. Mas da minha parte, eu entendo que é um requerimento justo, necessário, que vai colaborar muito com essas investigações.